Oi, eu vou começar esse vídeo comentando um pouco sobre o texto GENI, a pesquisa em educação matemática e o Zé Pelim. Texto programado para a aula de amanhã, 17/8, que eu não vou poder estar presente, do Márcio e do Roger Miarca. E aí, durante os comentários, eu vou tentar fazer um link com algumas edições do Bolema e algumas coisas que eu acho que são pertinentes para essa discussão. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz com a escolha desse texto, porque ele conversa diretamente com a minha pesquisa e com um pouco das angústias que eu tenho vivido desde que eu entrei no mestrado, que é justamente a problemática que ele traz aqui, né, como quais são as fronteiras quais são as fronteiras da educação matemática, né? Até que ponto entra ali a cidade e até que ponto a cidade suporta a GENI e até que ponto a GENI suporta a cidade. Então, eu vou começar respondendo o último questionamento do texto, né? Que é justamente esse. Mais que isso, perguntamos ao leitor que nos lê: quanto de GENI da cidade percebe em suas práticas? Ou mesmo de capitão, de detento, de bispo, de errante, de prefeito, de banqueiro, de cego, de retirante, de louco, de lazarento? Mais do que buscar a escolha por uma identidade, perguntamo-nos: quais personagens já não aceitamos em nome de uma área? Uma das coisas que eu li na primeira edição do Bolema foi um texto do Biratã sobre o que é a educação matemática. Eu acho que não era bem o que é. Ah, encontrei aqui. Por que educação matemática? Não bastaria educação e matemática? E aí eu separei um trechinho dele. Em ambos os casos, ao considerar a educação matemática uma atividade multi ou pluridisciplinar que se passa, é a justa posição de educação e de matemática como disciplinas autônomas, com conexão nenhuma, no caso da multidisciplinaridade, ou com conexão, no caso, pluridisciplinaridade. Em ambos os casos, há uma menor ou maior conexão, mas de qualquer maneira é a matemática, como disciplina autônoma, sendo ensinada a todos. Então, como o próprio texto do Márcio e do Roger argumenta, né? E esse texto do Bratano Bolema vem salientar essa ideia. A educação matemática nasce da justaposição entre educação e matemática. Então, eu achei interessante aqui do texto que ele coloca que para aumentar, né, os domínios dessa cidade, saíram da tríade matemática, professor e estudante, das pesquisas em educação matemática, para ocupar outros espaços, né, como mostra a pesquisa da Paola Valero, que foi citado aqui. E aí ela propõe, eu vou ler a parte aqui na página 760. Ela propõe a educação matemática como uma rede de práticas sociais. Essa rede, em contraste com a ideia de sistema, ampliaria as fronteiras da tríade didática por intermédio de conexões entre nós, que não faziam parte das investigações da área, comunidade, família, agências internacionais, políticos, mercado de trabalho, entre outros componentes da rede, passam a ter representatividade nos cenários de pesquisa, tão relevante quanto o professor, o aluno ou o conteúdo matemático, os quais eram os três únicos protagonistas na lógica do triângulo didático. Então,
mais para baixo aqui, o texto também nos diz, né, que esses limites que cercam a educação matemática, eles dependem do espaço e do tempo em que estão inseridos, né? Então, nessa primeira edição do Bolema, a gente percebeu que o Biratã relatou que a educação matemática é justamente a justaposição entre essas duas áreas, educação e matemática. E hoje a gente já vê muitas pesquisas que não necessariamente justapõem essas duas áreas, mas elas dialogam com toda a área, né? E contemplam temas como a Paola colocou aqui, como comunidade, família, agências internacionais, política, enfim. Esses outros temas que são tão importantes para a educação matemática quanto os temas da tríade, né? Porque eles não são isolados, né? Os estudantes não estão isolados, eles têm um contexto, eles têm uma cultura, tem todo um jogo político ali para ser discutido. Então, eu acredito que um pouco dessa ampliação do que é educação matemática se deu pela necessidade de ampliação das fronteiras, né, que já não estavam dando mais conta de contemplar algumas das questões que estavam sendo levantadas. Então, a minha pesquisa entra aqui, e aí respondendo a pergunta, o quanto de geni, de cidade, a gente não, né? Eu carrego comigo, né? Eu acredito que façam parte de mim, enquanto um habitante dessa cidade de educação matemática. Em um primeiro momento, aparentemente, minha pesquisa não trata de matemática. Então, eu proponho trabalhar com alunos de 4 contextos culturais diferentes, né? O contexto cultural indígena, o contexto cultural quilombola, o contexto cultural urbano aqui de Campo Grande e de Manchester. E eu proponho a criação de um espaço em que essas pessoas possam interagir através de vídeos, contando um pouco sobre o seu contexto cultural e depois trocando esses vídeos para que eles possam fazer uma pergunta. Então, toda vez que eu apresento esse cenário de pesquisa, eu sempre me deparo com perguntas do tipo: por que você acha que a sua pesquisa se enquadra no mestrado em educação matemática? Mas cadê a matemática do seu trabalho? E o que eu acho engraçado é que eu tenho que refletir sobre essas questões, e tudo bem, eu acho que eu tenho que refletir mesmo, é a minha pesquisa, ela tem que provocar reflexões em mim. Mas será que as pessoas que perguntam essas coisas também não precisam refletir sobre por que não estaria inserido no mestrado em educação matemática, né? Quais são as coisas que vêm se considerando necessárias para pertencer à educação matemática, né? Para habitar a cidade. E aí é isso. E aí tem um pedacinho aqui do texto na página 761 que vai bem ao encontro dessas angústias, né? É uma citação de Stinson e Walsall. Acreditamos que essa proliferação de paradigmas é uma coisa boa. É possível, então, caracterizar a pesquisa em educação matemática? O que podemos dizer sobre sua identidade? Em nossa opinião, uma identidade para a pesquisa em educação matemática é fragmentada, incompleta e continuamente reconstituída nas relações sociopolíticas de poder. Essa perspectiva refuta o fechamento e mantém aberta as possibilidades de ensino e aprendizagem de matemática e interpretações e análises múltiplas e incertas. E aí, mais para baixo, os autores do texto colocam: incerteza, multiplicidade, incompletude e fragmentação são ideias que ganham força há alguns anos na área da educação matemática.
Nesse jogo de identidades, imigrantes, refugiados, cidadãos, marginais e nômades são possíveis classificações que podem produzir definições provisórias mais rapidamente mutáveis. Então, eu acredito habitar essa fronteira, né? Essa fronteira onde ainda não se tem muito reconhecimento por uma parte da cidade, né? Mas ao mesmo tempo é onde eu quero habitar e é onde eu escolhi estar. Então, eu entro na cena 3 do texto, né? Qual é o preço de estar dentro? Onde os autores começam a falar sobre as regras que a cidade opera, né? A gente sabe que a comunidade acadêmica tem algumas regras que, ainda que não são explícitas, a gente é submetido. Então, publicação, pesquisa e produtividade, eles acabam estando ligados se a gente quer habitar a cidade, né? E eu penso que, bem, eu entrei no mestrado em educação matemática, isso significa que eu quero estar nessa cidade, né? Senão eu estava em qualquer outro lugar. E embora eu não concorde com algumas regras ou delimitações, né, que eu tento habitar essa fronteira, eu acabo me submetendo a muitas outras, né? E eu acho interessante uma citação aqui que fala um pouco sobre essas regras de Latour, na página 763, que fala que elas são bastante simples. Enfraqueça os inimigos, paralise os que não puderem enfraquecer, ajude os aliados se eles forem atacados, garanta comunicações seguras com aqueles que o abastecem com dados inquestionáveis, obrigue os inimigos a brigarem uns com os outros, e se você não tiver a certeza que vai ganhar, seja humilde e faça declarações atenuadas. De fato, são regras simples, são as regras dos velhos políticos. Então, aqui a gente percebe nuances desse meio acadêmico, né, que acabam ficando em contraposição com o discurso de melhoria, né, porque o discurso de melhoria, como eles afirmam no cenário 1, é um discurso que até hoje vem motivando e norteando muitas das pesquisas que vêm sendo feitas nessa cidade de educação matemática. E em prol desse discurso, as pessoas acabam sendo submetidas a essas regras e elas acabam abandonando completamente esse discurso, porque os números e os índices, né, de produtividade acabam sendo o fim, né? Acabam sendo aquilo que importa, acabam sendo o objetivo, porque essas pessoas têm que jogar as regras dos jogos, né? Elas têm que ter mais publicações para serem mais vistas, para serem mais reconhecidas. Isso muitas vezes está ligado também ao salário, ao número de bolsas que um programa de pós-graduação tem. Então, esse discurso de melhoria é deixado de lado em prol do número, né? Que é o que eu vejo acontecendo em muitos dos programas de pós-graduação. E aí, os autores trazem um viés bastante interessante, né? Que é considerar todos os habitantes dessa cidade, educação matemática, enquanto produtos, né? Que devem buscar o aprimoramento e melhorar os índices de produtividade. E aí ele termina esse cenário, os autores terminam esse cenário dizendo o seguinte: o poder dos números impressiona. A divulgação dos índices pode gerar sentimentos de euforia ou frustração. Pode rotular cursos e universidades como competentes ou incompetentes.
A lógica de construção desses índices nunca é problematizada e seus resultados são inquestionáveis. Então, as pessoas vêm se submetendo a essas regras, né, sem questionar o porquê dessas regras e sem questionar de que forma elas estão operando, né? Que é mais ou menos o que a gente tem vivido. E aí, e o quanto isso é determinante na vida das pessoas que habitam essa cidade, né? Porque elas acabam deixando de lado o qualitativo em prol do quantitativo, né? E tudo bem, porque muitas vezes, se você tem mais publicações, você tem muitas vezes não, acho que em todas as vezes. Se você tem mais publicações, você está na frente de uma pessoa em um concurso, você está na frente de uma pessoa em busca de uma oportunidade de trabalho, né? Então, aquilo ali, né, sua vida, é vista como um produto quantitativo, não interessa a qualidade, não interessa aquilo que você fez, e sim números. E aí essa parte vem falar justamente isso, né? Que a gente não pode passar por isso sem se questionar. E uma das coisas que eu acho interessante antes de tudo isso, né, que foi discutida no cenário 1, que é o surgimento da educação matemática, é como a educação matemática surge a partir de uma margem, né, de uma fronteira onde ela não se enquadrava nem em educação e nem em matemática, né, tinha suas especificidades, e como a partir disso ela se tornou uma cidade, né, que ele coloca aqui, que marginaliza outras pessoas, né? Até na página 156, os autores falam que com a criação da SBEM e de seus movimentos regulatórios, um território de acolhimento é estabelecido, instituindo, no entanto, um dentro e um fora, que produzem uma diferenciação entre o que vale e o que não vale, entre quem está e quem não está, entre aquele que o que pode e aquele que o que não pode. Então, a partir do momento que ela começa a ditar o que vale e o que não vale, né, quem tá dentro e quem tá fora, ela também começa a marginalizar, algumas de suas vertentes. E como eu já disse nesse vídeo, né, o quanto isso depende muito do contexto histórico que a gente está inserido. A última parte que eu achei interessante, né, é que os autores colocam que não é necessário uma polarização, né? Tanto a cidade precisa da Geni, quanto a Geni precisa da cidade. Então, na leitura que eu faço, tanto a educação matemática precisa das educações matemáticas enquanto movimento, quanto as educações matemáticas enquanto movimento precisam da área educação matemática para se fortalecer, né? E como o contrário acontece para que a área educação matemática consiga responder a questões que ela não conseguia responder antes de uma nova delimitação de fronteiras, né? Antes de incorporar outras coisas que ela não considerava enquanto integrantes da área. E eu concordo com os autores nessa parte, que justamente os perigos eles estão ali nos extremos, né? Em achar que uma não depende da outra e que elas não podem caminhar junto ou elas não ou elas têm que ser excludentes, né? Uma em detrimento da outra. Então, essas foram algumas considerações minhas sobre o texto e sobre como ele dialoga com a minha pesquisa e com os outros textos que são
leituras para essa semana.